Mateus capítulo 13, versículo 13, que fala do batismo de Jesus. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, não antes do batismo, depois do batismo. Tem coisa na tua vida espiritual que só vai acontecer depois do teu batismo, amém? Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, o Espírito Santo vindo sobre ele. E eis uma voz do céu. Você está vendo aí a Trindade, o Filho nas águas, o Espírito Santo descendo, e o Pai falando, que dizia: este é, não este foi, não este será. Diga: este é, diga: eu sou. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Capítulo 4 diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, não pelo diabo para o deserto, mas o Espírito Santo o levou ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fome. Então o tentador aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo eu te darei, tudo isso eu te darei, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Diga amém. Graças a Deus. Em um momento você vê Jesus sendo batizado por João. Em um momento você vê Jesus vivendo um momento glorioso, um momento poderoso, um momento feliz, um momento abençoado. Um momento você vê Jesus lá nas águas e o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba. Em um momento você vê Jesus e o Pai dizendo: este é meu filho amado, este é meu filho, eu tenho prazer nele. Deus já tinha declarado quem Jesus era, o Pai já tinha declarado quem Jesus era. Mas logo depois desse momento feliz, logo depois dessa bênção, logo depois desse momento glorioso, diz a palavra de Deus que o próprio Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Um momento de felicidade, um momento de tribulação, um momento onde não me falta nada, um momento que está me faltando tudo, um momento de bênção, e logo depois desse momento de bênção, um momento de prova. Isso nos faz entender, através da palavra de quem? Que sempre depois que nós recebemos algo grande de Deus, sempre depois de um momento feliz, sempre depois de um momento de alegria, sempre depois de um momento de bênção, você deve estar preparado no espírito, você deve estar preparado no... que é bem possível que depois desse momento de bênção venha um momento de luta, e é o próprio Deus que permite isso. É bem possível que depois de um grande momento de felicidade, de êxtase, de alegria, eu e você tenhamos que passar por algum tempo de luta. Então você tem que crer, você que está aqui, você que está me assistindo, tem coisas que você está passando. Deus está dando uma palavra para alguém que fica se perguntando: Jesus, mas por quê? Porque Jesus está dizendo: tem coisas que você está passando que não aconteceria contigo se eu não tivesse te dado permissão. Se eu não tivesse dado permissão. Tem coisa que está acontecendo com você que só está acontecendo com você porque Deus permitiu.
e você tem que confiar em tudo que Ele faz. Jesus era o Filho amado no Jordão, mas Jesus era o Filho amado também no deserto. Jesus era de Deus nas águas, Jesus era de Deus no deserto. Deus nos permite passar por momentos de bênção, por momentos de luta, para que a gente tenha testemunho de que nós somos filhos de Deus nos momentos de bênção, e diga assim: eu sou filho de Deus também nos momentos de luta. Existe uma oração que eu faço, ela não é uma oração popular, ela não é uma oração que se faz nesses dias modernos, não é uma oração que a maioria das pessoas fazem, mas sempre que eu estou passando por um deserto, sempre que eu estou passando por uma luta, sempre que eu estou passando por algo que eu não estou entendendo, eu oro: Senhor, se isso chegou até a mim, Senhor Jesus, se isso chegou até a mim, o Senhor permitiu, e se o Senhor me levou para isso, o Senhor vai me tirar isso, vai me tirar disso, amém? Porque eu creio que o Senhor não começa nada que o Senhor não termine. Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se o Senhor permitiu isso, o Senhor vai me tirar disso. Se o Senhor me colocou, se a tua mão me colocou, diga comigo: se a tua mão me colocou, a tua mão vai me tirar. Jesus jejuou quantos dias e quantas noites? 40 dias e 40 noites. E depois de 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Quando o diabo apareceu para Jesus, Jesus já não estava mais em jejum. O jejum já tinha terminado. Já tinha se passado os 40 dias e as 40 noites. E foi quando ele teve fome, quando o jejum tinha terminado, que ele podia se alimentar, mas não tinha pão. Ele podia, mas não tinha. Ele queria, mas não tinha. Então o diabo apareceu para ele com a primeira tentação. Diz a palavra, no momento em que Jesus teve o quê? Fome. Cuidado quando você estiver com fome, porque quando Jesus estava com fome, o diabo apareceu para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em quê? Em pão. Cuidado quando você estiver com fome, porque quando você estiver com fome, o que é estar com fome? Quando você estiver necessitado, quando você estiver carente, quando você estiver frágil, quando você estiver debilitado, quando você estiver necessitado e necessitada, o diabo vai te aparecer. E quando você está com fome, você vai querer transformar algo que não é naquilo que você acha que você precisa. Quando você está com fome, carente sentimentalmente, o diabo vai te apresentar pessoas e você vai querer transformar essas pessoas, naquilo que elas não são. O diabo queria que Jesus transformasse a pedra naquilo que ela não era. Tem muita gente que no momento de prova, de tribulação, ela vai transformando pessoas, transformando situações, transformando momentos naquilo que a pessoa não é, ou naquilo que a situação não é. Você compreende, sim ou não? Você tem que resistir a essa tentação. Eu pergunto para você: Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães? Se ele transformou a água em vinho, ele podia transformar a pedra em pão? Sim ou não? Sim ou não? Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha influência, ele tinha oportunidade, mas Jesus disse não. Jesus disse: nós aprendemos que nem sempre aquilo que você pode fazer, você deve fazer. O maior teste não é quando você não pode, porque se você não pode, você não tem opção. Mas quando você pode, você tem o poder de tomar aquela decisão, você tem o poder de fazer aquilo, mas você diz assim: não, eu prefiro esperar em Deus. Diga comigo: não, eu prefiro esperar em Deus. Diga comigo: não, eu prefiro confiar em Deus. É aí que Deus vê o seu coração. Quando você pode fazer uma coisa, mas você não faz. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? O diabo queria que Jesus transformasse pedra em... Sabe por que o diabo queria que Jesus transformasse pedra em pão? Porque o diabo sabia quem era Jesus. Você pode ter certeza que o diabo sabe quem é você. Só que o diabo não imaginaria que Jesus, depois de 40 dias, 40 noites, com fome, debilitado, ele ainda soubesse quem ele era. O diabo esperava pegar Jesus desequilibrado, confuso, porque quando você está desequilibrado espiritualmente, emocionalmente, você começa a se esquecer de quem você é. O diabo disse: transforma a pedra em pão, porque o diabo sabia, e Jesus ia falar isso um tempo depois. Jesus disse: eu sou o pão
da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus não precisava transformar a pedra em pão, porque ele era o pão. Você não vai me transformar naquilo que eu já sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E quando você sabe quem você é, mesmo nos momentos mais difíceis, você não cede à pressão, você não cede à tentação, você não cede ao pecado. Jesus já tinha ouvido o Pai dizer: este é meu filho. Ele sabia quem ele era. Ele disse para o diabo: eu sei quem eu sou. Não se esqueça de quem você é em Jesus. Diga isso: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Essa palavra aqui não se trata só de tentação. Essa é uma palavra sobre integridade. Essa é uma palavra sobre você não se corromper. Essa palavra é sobre você não sair da presença de Deus. Essa palavra é sobre você não perder a fé. Essa palavra é sobre você não perder a sua dignidade, a sua integridade. Se você perder a sua integridade, se o diabo roubar a tua integridade, ele compromete a tua bênção, ele compromete a tua promessa, ele compromete a bênção de Deus para a sua vida. Você pode até conquistar alguma coisa no grito, você pode até conquistar alguma coisa na manipulação, você pode até conquistar alguma coisa na mentira, mas depois será cobrado isso. Olha aqui para mim, veja todas as pessoas que você conhece, que ganhou dinheiro, que prosperou, com manipulação, com mentira, todas elas fracassam no final. Você está vendo o escândalo que está aí no país? Por isso, nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com quem? Que muitas das vezes o mais espiritual que você deve fazer, presta bem atenção, o mais espiritual que você deve fazer é ficar quieto e esperar o livramento do Senhor, é ficar quieto e esperar a salvação do Senhor. O mais espiritual a se fazer no momento de luta, de deserto, de prova, é você esperar, confiar, não se vender, não se precipitar, não se corromper, porque ser de Deus é continuar certo, íntegro, fiel, mesmo nos desertos da vida. É você continuar limpo quando ninguém está vendo, continuar ético quando seria fácil fazer o errado, continuar firme quando a carência, a fome, a necessidade está te apertando. O diabo apareceu para Jesus e disse assim: olha, você está com fome, você não é filho dele? Você precisa fazer alguma coisa. Essa fome tem que ser saciada, essa fome tem que ser matada. Resolve. Se você está passando por uma luta, se você está passando por um problema, se você está passando por uma adversidade, uma situação que já dura dias, meses, anos, o diabo vai te pressionar para você tomar uma decisão. O diabo vai te pressionar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. O tempo está passando, o problema está aumentando, você está ficando velha, você está ficando para trás. Quantos estão aqui que está me assistindo? Você está passando por algo que você está angustiado, pressionado, cansado, e o diabo fica falando na tua mente: você precisa resolver isso, você precisa resolver isso, de qualquer jeito. Deus manda te dizer: não dê ouvidos ao diabo, pois o diabo é mentiroso. Diga: o diabo é mentiroso. Diga: o diabo é mentiroso. Jesus sabia quem ele era, tanto nas águas do Jordão como no deserto. Declare: eu sei quem eu sou. Está muito fraco, diga: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Foi por isso que Jesus não quis provar nada para o diabo. Jesus sabia quem ele era. O diabo levou Jesus para o pináculo do templo e falou: te joga daqui, se tu és filho de Deus, te joga daqui, te joga daqui. Vamos ver se os anjos vão te apanhar, vamos ver se você é tão amado assim, vamos ver se você é tão importante assim, vamos ver se os anjos vão vir. Não está escrito no Salmo 91, dá ordem aos anjos para que te guardem. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou fazer isso. Eu sei que o Pai está comigo, eu sei que o Espírito Santo está comigo, e eu sei que os anjos estão aqui. Eu não posso ver, mas eles estão aqui. Você não pode me dar o que eu já tenho. Você não pode me dar o que eu já tenho. Você não pode me dar o que já é meu. Cuidado que o diabo vai te apresentar muitas coisas que Deus já te deu. Te joga daqui que vamos ver se os anjos vão aparecer, vamos ver se os anjos estão contigo. Mas Jesus tinha certeza que os anjos estavam ali. Tanto é, os anjos estavam ali, que quando a tentação passou, o que os anjos fizeram? Vieram até Jesus e o serviram. Você não precisa da validação de ninguém. Se Deus falou contigo, Ele falou contigo. Diga: Deus falou comigo. Você não precisa da validação de ninguém. Você não precisa performar para ser aceito. Você não precisa provar o que já foi declarado. Amém? Quem é filho de Deus
no Jordão é filho de Deus no deserto. As circunstâncias não mudam quem eu sou. As circunstâncias não mudam quem você é. Não é porque você está passando por um momento difícil de luta que Deus não está contigo. Não é porque você está passando por um deserto que o Espírito Santo não está contigo. Não é porque você está passando por uma prova que os anjos de Deus não estão contigo. Diga, Deus está comigo. Jesus sabia que o Pai estava com ele, o Espírito Santo estava com ele, os anjos estavam com ele. Jesus sabia que a bênção estava a caminho. Jesus sabia que o socorro estava a caminho. Jesus sabia que o livramento estava a caminho. Estenda a mão aqui para mim. Estenda a mão aqui para mim. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Não te desespere que a tua ajuda está a caminho. Não te desespere que a tua provisão está a caminho. Não te desespere que a tua resposta está a caminho. Não te desespere que aquela porta aberta está a caminho. Não te desespere que a oportunidade está a caminho. Jesus está te dizendo, minha filha, meu filho, aguenta mais um pouco. Diga para a pessoa do seu lado, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco, acalma teu coração, sem se corromper. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. A gente tem que ser que nem Jesus, a gente tem que ter dignidade. A gente tem que ter compostura. Jesus está te dizendo, não tenha medo, não se corrompa, não ceda, não negocie quem você é. Os anjos virão, os anjos virão. Os anjos vão vir te abençoar, vão entregar a tua bênção. Amém? Não tenha medo, a tua ajuda vem, o teu socorro vem, o teu sustento vem. Mantenha-se sendo quem eu preparei você para ser. O diabo não podia dar para Jesus aquilo que ele já tinha. Eu sei quem eu sou. Essa é a palavra que Deus está dizendo. Eu sei quem eu sou. As circunstâncias não provam quem eu sou. Minha casa pode não parecer a casa de um filho de Deus, mas eu sei quem eu sou. Minha situação pode não refletir o meu destino. Diga, mas eu sei quem eu sou. Amém? Eu me recuso a viver tentando impressionar as pessoas. Eu me recuso a viver para ficar provando as coisas para as pessoas. Porque quando você me encontra no momento difícil, saiba de uma coisa: eu estou numa fase, não numa definição. Eu estou passando e não morando no deserto. Amém? O deserto não vai ser meu cemitério. O deserto vai ser meu momento de passagem. Você crê nisso? Tem gente que acha que você está perdido. Tem gente que acha que você fracassou. Você tem que dizer para elas: só porque você me encontrou no deserto, só porque você me encontrou no deserto, não significa que eu estou perdido. Eu fui colocado lá por Deus. E o mesmo Deus que me colocou, diga assim, Ele vai me tirar. Só porque você me viu desempregado não quer dizer que eu estou na miséria. Só porque você me vê sem recurso não quer dizer que Deus é comigo. Você não pode me dar aquilo que já é meu. Deus já me abençoou, eu já sou filho de Deus, eu já estou salvo. O Espírito Santo já veio sobre mim, o Pai já revelou quem eu sou. Amém? Se eu não soubesse quem eu sou, eu entraria na tua negociação. Se eu não soubesse quem eu sou, eu cederia à pressão. Se eu não soubesse quem eu sou, eu faria a vontade do diabo. Eu aceitaria qualquer proposta, eu me venderia barato. Mas eu entendo que eu não preciso que ninguém me entregue aquilo que Deus já me entregou. Não fica esperando ninguém te validar, não fica esperando ninguém te aprovar. Depois o diabo levou Jesus no alto de um monte. O que o diabo fez? Qual foi a última tentação? Mostrou todos os reinos do mundo e disse assim, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Tá vendo todos os reinos, todas as glórias? Tudo isso aqui vai ser teu. Tudo isso aqui vai ser se você me adorar. Só que tudo que o diabo mostrou para Jesus, tudo que o diabo mostrou já era de Jesus. Era apenas uma questão de tempo. Tudo aquilo que o diabo disse é meu. O diabo sabia que não era dele. Tudo aquilo que o diabo mostrou para Jesus já era de Jesus. Já era de Jesus. Era apenas uma questão de quê? De tempo. Deus está dando uma palavra para alguém aqui, dizendo assim, não ceda. O diabo quer te entregar algo que já é teu. É apenas uma questão de tempo. É apenas uma questão... Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15. O reino do mundo. Lembra que o diabo apresentou para Jesus os reinos do mundo? Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelo século dos séculos. Tudo aquilo ali que o diabo mostrou, hoje está com Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus. Você vê que o diabo mostrou tudo na terra, porque o diabo não tem poder para mostrar nada no céu para você. Mas Deus não entregou só na terra, Deus entregou no céu, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra.
já era de Jesus, mas era só uma questão de tempo. Tem coisas que já são suas. Você ainda não está vendo, mas você logo em breve vai ver. Diga: em breve verei. Diga: em breve verei. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. O diabo vai querer te oferecer coisas que já são suas. Vai querer te mandar uma bênção sentimental que já é tua. Vai querer te mandar um dinheiro que daqui a pouco vai vir para a tua mão, sem você ter que negociar com ele. Ainda não apareceu por completo. Ainda não está materializado. Ainda não chegou na tua casa. Mas diga: já é meu. Diga: já é meu. Você pode estar numa luta grande agora, mas isso não muda quem Deus determinou que você se tornaria. Deus te diz: filha, filho, você não precisa se curvar para receber. Você não precisa se vender para conquistar. Você não precisa se humilhar diante das pessoas erradas para alcançar o que eu já te prometi. É teu. E diga: vai vir para minha mão. Você crê que já é teu? Você crê que já é teu? Se já é teu, ore como quem já recebeu, fale como quem já recebeu, caminhe como quem já recebeu, declare como quem já recebeu. Amém? Tem uma casa que é tua, tem alguém morando lá, mas essa casa vai ser sua daqui a um tempo. Tem gente que está num lugar que vai ser teu. Tem gente que está num trabalho que vai ser teu. E aí quando vir para a tua mão, você vai se lembrar daquela promessa que Deus diz: eu vou fazer os pecadores juntar e amontoar, a fim de dar para aqueles que são meus. Foi construído para você, está a caminho da tua vida. O diabo não pode te dar aquilo que já é teu. Você não precisa perder quem você é. Você não precisa perder quem você é para conseguir o que Deus já separou para você. Essa não é só uma mensagem de tentação que a gente lê aqui, a tentação de Jesus. É uma mensagem de integridade, fidelidade. É sobre você ter a chance de fazer errado e mesmo assim você não faz. É sobre você ter a oportunidade de manipular, trapacear, usar atalhos, fazer acordos escuros e ainda assim você escolhe permanecer fiel à palavra de quem? Muita gente faz escândalo. Muita gente pisa nos outros, muita gente manipula, muita gente engana, muita gente negocia seus princípios e acha que isso é prosperidade, é vitória, mas Deus está te dizendo: não é. O que parece avanço vai ser queda. Não permanece, não dura, não se sustenta, mas aquilo que Deus colocar na tua mão vai se sustentar, vai durar, vai permanecer, vai crescer. Amém? Suas circunstâncias atuais não determinam quem você vai ser no futuro. O mesmo Deus que te levou para o deserto, diga assim: o mesmo Deus vai me tirar dele. Todo mundo aqui está passando por alguma luta, todo mundo aqui está passando por um deserto. Um é na vida espiritual, outros é na vida financeira, outros é na vida familiar, outros é na vida sentimental, outros é um deserto no corpo, outro é um deserto dentro da própria casa, outros é um deserto no trabalho. Mas Deus está dizendo: não deixe isso te quebrar, não deixe isso te fazer desistir. Fique firme, permaneça, resista, não aceite propostas erradas, não assuma a identidade que o inimigo quer te impor, porque esse deserto tem um prazo. Digo: o meu deserto tem um prazo, o meu deserto tem um prazo. Esse lugar vai expirar, ele vai passar, essa fase sua não vai durar para sempre. E guarde isso contigo. No momento que você começa a resistir toda a tentação, no momento que você começa a se fazer forte diante do diabo, sem fazer o que o inimigo quer que você faça, sem ser o que o diabo quer que você seja, é aí que o ciclo de deserto começa a terminar. Quando você diz: eu me manterei fiel a Deus, diz que depois de todas as tentações o diabo foi embora. Faça o diabo embora, faça o diabo desistir. E os anjos, que o diabo disse assim: te joga, vamos ver se os anjos vão vir te pegar. Jesus já sabia que os anjos estavam ali, porque você não pode me dar aquilo que já é meu. Faça como Jesus, confie no cuidado do Senhor com a tua vida. Os próprios anjos vieram e recompensaram Jesus com o melhor. O que Deus tem para ti vai vir da mão dele para você. Não deixe esse momento te quebrar. Permaneça, resista. Esse teu deserto tem um prazo, essa tua luta vai expirar, essa fase não vai durar para sempre, porque o nosso Deus é fiel. Se você está sendo muito pressionado a fazer algo, que você vai ter que agir no desespero, que você vai agir porque tem gente te manipulando. Às vezes é gente da família que fica te pressionando, às vezes são amigos que ficam te pressionando. Você não precisa ceder à manipulação de ninguém, você não precisa da validação de ninguém. Se Deus ainda não te mostrou o que fazer, não faça nada. Confia naquela palavra que diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Quando você vê que o inimigo está te agitando
querendo muito, faça o contrário, se aquiete. Já teve coisas na sua vida que você lutou tanto para ter, e quanto mais você lutava, para mais longe ela ia. E teve um dia que você disse assim: eu vou parar de buscar isso. Você entregou na mão de quem? Quando você menos imaginou, veio para a tua mão. Já aconteceu isso contigo, você já teve essas experiências. E você disse assim: lutei tanto por isso, e quanto mais eu lutava, mais distante de mim estava. E de repente parece que no momento que eu esqueci disso, isso veio para minhas mãos, no momento que eu nem esperava. Porque foi Deus que te deu, porque você confiou nele.